Brasil! Brasil! Já chegou no estúdio, já está aqui comigo, meu amigo, grande escritor, Vitor Garcia Preto. E bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. O Vitor nasceu em Ribeirão Preto e lá no Instagram dele, ele fala que nasceu em 1989. Então é a idade do meu filho mais velho, pode ser meu filho. Formado em administração, ciências contábeis e literatura, se tornou escritor como um hobby, uma atividade paralela, né? Ô Vitor, você é muito jovem, 89, é isso mesmo? Exatamente, tá no Instagram, mas é verdade. Ontem a IPTV fez uma matéria sobre vestibular, sobre provas, e na passagem tinha uma imagem sua, viu? Você nem sabia disso, né? Você estava numa sala de aula, não sei se você foi fazer uma prova, alguma coisa, passou uma imagem sua assim na IPTV. Mas você se identifica como um agente secreto infiltrado no Brasil, escritor, filósofo de botequim, artilheiro do Interclasses de 1998 e dono do Fusca mais rápido da cidade. O que mudou nisso aqui? Tudo continua valendo? Você investiga mesmo. Não, isso aí o Instagram algumas coisas são de brincadeira, né? Mas de fato, escritor, né? Fui artilheiro na segunda série jogando no gol, é uma bela pérola. Mas o resto também é brincadeira, agente secreto, tudo daí é brincadeira, né? Que o meu Instagram de texto, né? O texto sincero, aí a gente vai um pouco mais sério, né? No particular. E falando sinceramente, você cresceu em que bairro aqui de Ribeirão? No Jardim Recreio, é ali perto da USP. Ali no Jardim Recreio, aliás, um espaço muito bonito, um bairro que na cabeça de quem morava lá era um condomínio, mas não era, porque ele é aberto, mas tem guarita, né? Tinha guarita na entrada, segurança, tudo. Sim. E um ambiente inspirador, né? Árvores, as irmãzinhas do Vitepax ali perto. É um lugar realmente muito bonito, assim, o que você falou, não só ali como a USP, o lago da USP, são coisas que inspiram mesmo, né? De várias formas. E como surge para você, como que a literatura chega na sua vida? Seus primeiros contatos com os livros, de que você curtia quando era menino? Assim, eu não sou o melhor exemplo, né, de como se tornar escritor, porque eu nunca é modo de dizer, né, mas até não muito tempo eu não gostava de ler. Eu acho que é um crime para quem quer ser escritor, né, que é muito importante. Então, quando criança, eu lembro de ler o que todo mundo da minha geração lia, que era a Turma da Mônica, e eu li alguns outros livros, assim, acho que era coleção Vagalume, eu li alguns, O Gênio do Crime, eu lembro que eu li. Um que é O Fantástico Mistério de Feiurinha, que acho que não é da coleção Vagalume, né? Mas esse é muito forte, que eu li. Li alguns mangás, era mais Dragon Ball, né? Que na época eu não tinha essa cultura tão forte que tem hoje, então eu lia coisa do Dragon Ball. Depois, na adolescência, às vezes pegava um ou outro trecho de livro, coisa assim, mas eu acho que eu não li inteiro nenhum livro pré-vestibular, coisa assim, mas eu gostava de escrever. E aí isso foi desenvolvendo, aí com o tempo eu vi, não, eu tenho que começar a ler mais, né, para me aperfeiçoar, e foi indo. Então você acaba sendo a exceção à regra de que quem lê muito escreve. Então você queria escrever mesmo lendo menos. E você citou aí a coleção Vagalume. Acho que a nossa geração a minha geração e a sua também, teve contato com algumas coisas interessantes. Uma delas foi, eu falo sempre da coleção Para Gostar de Ler, que era uma coleção de crônicas, e a coleção Vagalume, que trazia clássicos também, trazia textos interessantes. Mas e aí, primeiro dia, você já era menino, você escrevia e guardava, você fazia seus rabiscos ali e não mostrava para ninguém, como que era isso? Eu não lembro exatamente assim a primeira vez que eu escrevi algo, mas foi na época da escola, assim, a gente, de brincadeira, né, sem nenhuma projeção, assim, perspectiva de falar um dia eu vou levar isso a sério, mas a gente sempre escrevia ou paródia com coisa da escola, né? E no colegial intensificou porque começou a ter o módulo de literatura separado, né, do português. Então tinha a professora exclusiva para literatura, tudo. Então ela valorizava a escrita.
E a gente gostava de escrever e ler na aula, que a gente achava que enganava a professora, né? Porque era uma ideia de tentar matar a aula lendo o que a gente escrevia. Ela fingia que estava sendo enganada. E aí a gente, eu, uns amigos, escrevia poesia assim de brincadeira para as meninas da sala ou para outras coisas. E isso foi intensificando. Eu continuei escrevendo e assim virou uma necessidade, né? É algo que naturalmente foi acontecendo. A maioria das coisas eu não mostrava para as pessoas. Isso, na época da escola, a gente mostrava, brincava, mas outras coisas que eu ia escrevendo eu guardava para mim. Aí, com o tempo, fui mostrando para um outro amigo, uma outra pessoa, né? Até eu ter a dimensão assim, que eu falei, não, eu posso levar isso mais a sério, é possível publicar livros. Até um casal de amigos, isso em 2016, me sugeriu, falou, monta um Instagram com os seus textos. Aí que eu montei, né? E as coisas foram lentamente se desenvolvendo, né? Até que o primeiro livro que eu publiquei foi só modo de dizer, né? Mas em 2020. Então as coisas... Aí de lá para cá começou um monte de livro, né? Mas eu já escrevo, bem dizer, pelo menos há quase 20 anos, assim. E você fala dos professores que, como nós somos inocentes ao pensar que estamos enganando, né? Às vezes você está colando e o professor está vendo que está colando, você está tentando enrolar. Eu tive uma professora de português que ela desenvolveu uma técnica interessante. Ensino médio, muita gente trabalhava, estudando à noite, chega atrasado, mas ela fazia assim, quem chegava atrasado tinha que declamar um poema. E aí quem tinha vergonha chegava sempre no horário, né? E quem atrasava parecia que estava sendo punido, mas na verdade estava sendo incentivado. Você falou de amigos, você gosta de colecionar amigos? Você tem muito amigos? Ou você é mais na sua, mais ali no cantinho? Eu acho que depende também a perspectiva. Eu não sou assim, nunca fui aquele, desde a época da escola, a pessoa mais popular, que conhecia todo mundo, tudo, mas eu também nunca fui retraído, né? Acho, dentro de uma média. Hoje eu tenho alguns bons amigos, né? Muitos colegas, mas acho que hoje eu tenho um número bom de amigos. Tem um número bom de amigos. Um número bom. Então, se fosse fazer uma lista dos seus amigos, cabe ali mais de 10? Acho que sim, né? Claro, alguns a gente nunca sabe quem que é amigo e quem que não é, né? Mas eu posso dizer que pelo menos alguns hoje eu tenho alguns bons amigos. Mas você tem bons amigos porque eu estive num dos lançamentos, aliás, foi músicas que falam por mim, né? Isso. Aliás, é um livro que tem 2 volumes, daqui a pouco nós vamos falar por ele. E lá no seu lançamento tinha bastante gente. Os amigos comparecem, né? Sinal que você é querido. Graças a Deus. E você que é fã do Oswaldo Montenegro, vamos fazer uma homenagem para os seus amigos agora. Vamos tocar o Oswaldo Montenegro na 16, certo. Chegando a lista. E enquanto isso, você vai fazendo aqui uma lista daqueles amigos que continuam e que te acompanham ao longo da trajetória. Aperta o play. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? No programa Tudo de Melhor, você está conhecendo um pouquinho do escritor Victor Garcia Preto, o que ele gosta, o que ele ouve e principalmente o que ele escreve. Eu tenho aqui na minha mão, é o seu primeiro trabalho, Come Fogo, o maior clássico. Como que foi para você falar? Me conta um pouco do livro, vai? Aí a gente vai interagindo aqui. Você sabe que às vezes parece que as coisas se encaixam, né? Porque quando você me pediu, fala em músicas que você gosta, eu sugeri essa, é porque eu acho que a letra dela talvez nenhuma letra de música consegue resumir tão bem o que é a vida, ou próximo de definir a vida, como ela para mim. Porque, né, para resumir, qualquer pessoa que analisar a letra, eu acho que a nossa vida é muito isso, né? Lista de amigos, lista de sonhos que às vezes a gente abandona. E até você falou de lista de amigos e já entrou nesse livro do Come Fogo, que eu vou contar um pouco mais, né, de como foi o processo, mas a parte dos amigos, eu queria montar times, tanto do Botafogo como do Comercial e de outros times que estão envolvidos na história. Eu pensei, eu queria fazer times históricos. E uma das formas de fazer isso, foi a que eu escolhi, foi montar time com os meus amigos. Então, se você pegar a escalação do Botafogo, são amigos meus, a do Comercial são amigos, colegas, conhecidos, que aí vai pro Sertãozinho, Polé Brasil, para outros times.
são escalação de amigos. Eu sou um personagem da história, né? Até o meu pai brinca muito, ele fala, pô, mas aí você que faz gol importante, né? Eu falo, a história é minha, né? Cada um. Mas foi basicamente isso, assim. É claro que a gente é a soma de tudo que a gente vê, né? Muita coisa estava provavelmente guardada no inconsciente, mas veio uma inspiração, foi num domingo, isso em 2015, e veio a inspiração de escrever, contar uma história homenageando o Come Fogo, homenageando a dupla, né? E foi fluindo. Então eu escrevi a estrutura dela em praticamente um dia e meio. Aí deixei engavetado, né? Deixei o arquivo salvo no computador muito tempo. Aí 2018 que eu peguei, fui completando, né? Colocando mais elementos na história, e aí até acabei publicando em 2020. Mas basicamente foi isso, veio a inspiração, falei, vamos homenagear os times, então, se acontecesse tal coisa, e aí fui contando, e é um campeonato, então acaba envolvendo por tabela outros times, principalmente o Sertãozinho e o Olé Brasil, né, que já nem existe mais profissionalmente, mas foi um time da cidade, né? Aliás, muitas pessoas escrevem sobre clubes de futebol, algumas escrevem sobre os grandes clássicos e algumas pessoas já escreveram sobre o Comercial, sobre o Botafogo, mas numa ótica ficcional dessa, talvez você seja o primeiro. Você tem informações de outras pessoas que pelo menos assim, eu não conheço outra história, né, do Come Fogo. Já ouvi falar que tem uma história ficcional, o clássico do Vale do Paraíba, né, o São José e o Taubaté. Mas me falaram, eu não vi o livro, né, não sei como se trata. Pelo menos eu não tenho informação assim, de outra obra com essa proposta. E o legal também é que você destaca aqui no livro, Come Fogo, o maior clássico, mas você fala, como disse, do Olé, fala de outras equipes de futebol da região, mas também destaca outras modalidades. Você fala inclusive do coque, que marcou época no basquete brasileiro, né? Ganhou tudo no Paulista e ganhou vários títulos nacionais. Foi algo até assim espontâneo, né? Depois que eu vi a dimensão do que isso poderia fazer, de que é possível até expandir essa ideia de trabalhar, né? Não só clubes do interior, não só clubes de futebol, como equipes de outras modalidades, mas foi natural. Então, nessa história, o time do Coque ele volta a existir, né? É claro, é mencionado, não tem assim um capítulo exclusivo, algo de tanto destaque, mas é mencionado. Então, ele volta a disputar competições, é mencionado algumas coisas. O time do vôlei de Ribeirão, o vôlei masculino, né, que foi mais recente, ele também tem algumas menções, né? Até acho que futuramente pode caber uma história que fale de outras equipes, de outras modalidades da cidade. E aí estava lá, você com o primeiro livro na mão, livro grande, o menino escreve bastante, hein? 337 páginas. Como que foi comercializar? Me fala do desafio de fazer esse material tão bonito chegar na mão do leitor. Eu nunca fui assim desse meio acadêmico, literário, né? Então eu não era uma pessoa que tinha noção do processo de publicação. Quando eu concluí, que eu falei, ele está pronto para ser publicado, né, na minha visão, eu comecei a entrar em Instagrams de editoras e mandar mensagem, né? Algumas respondia, as outras não. E aí foi uma saga, até teve uma editora na época que se propôs a publicar, mas acabou dando contratempos. Eu mudei e fui para a atual, né, que é a Frutificando. E aí o livro chegou em outubro de 2020. Então era um período de pandemia, o primeiro ano da pandemia, não era tão fácil você criar eventos, né, para vender, para divulgar. Então eu comecei indo de boca a boca nas minhas redes sociais e foi indo, tentando entrar. Aí um conhecido indicou, conversa com tal pessoa. E aí eu fui criando algumas amizades, né? Tem o Ribeiro Júnior, que é radialista, a gente jogou bola junto muito tempo. Tentava jogar bola, né, nós dois. E ele me ajudou muito. Através dele eu conheci outros profissionais da área. Conheci o Tomires, né, que foi o goleiro do Comercial e hoje é assim
uma referência ali no clube do comercial, por tudo que ele faz, né, pela dedicação que ele tem atualmente já. E foi assim, né? Então, basicamente foi um processo assim de formiguinha de divulgação, né? E você se assustou quando começou a fazer os orçamentos da publicação para você, assim, caramba, como que foi isso? Olha, assusta um pouco, assim, publicar um livro, ele não é tão simples, né? Você acaba desembolsando um certo valor considerável, né? E claro que vai variar, tem muitos detalhes que vão determinar o valor, né? Seja o tamanho do livro, enfim, um monte de coisa. Aliás, para quem ainda está querendo uma imersão nesse mundo literário, tem que ver o tipo de papel, a capa, vai ter orelha, não vai, qual que é o acabamento. É muita coisinha, é muito além do só escrever, né, Vitor? É, muito além. O livro, ele acaba sendo um processo que... A história pode ser um processo individual, né? Até muitas vezes introspectiva, a gente ali... Mas o livro em si, ele acaba passando por outras pessoas, né? Acaba sendo um processo coletivo, né? Quem fez a capa, quem revisou, né? E outros detalhes, né? Como você falou. Mas eu tive assim a sorte de encontrar uma editora que facilita um pouco o trabalho, né? Assim, muitas editoras têm um mínimo de tiragem. Elas, um mínimo 100, 200, né, que diminui o custo unitário, mas aumenta bastante o valor inicial a se desembolsar, né? Essa editora ela é mais flexível assim, em quantidades, é possível negociar unidades menores, né, de exemplares. Então isso também facilita um pouco, principalmente esse eu fui trabalhando conforme o fluxo, assim, eu peguei uma quantidade reduzida, vendi o que eu vendia, eu pedia mais para a editora, né? E fui fazendo isso. E aí, debutou, já estava lá, o primeiro. Qual que é o seu segundo trabalho, Vitor? O segundo é esse de contos, que aí eu queria, chama, né, Os Brazucas e Outras Aventuras, que eu queria desvincular um pouco, assim, eu gosto de futebol, gosto de escrever sobre esporte, né? Acho que no futuro virão outras obras sobre o tema, mas eu queria mostrar que assim, eu não escrevo só isso, né? Então eu fugi bem. O primeiro livro é um romance, esse já é um livro de contos, que ele tem esse nome porque o conto principal, que na verdade ele é escrito em versos, né? O termo certo seria uma epopeia, mas eu sempre achei prepotente falar que eu escrevi um épico, embora seja o nome do gênero literário. Porque a ideia seria valorizar a cultura do Brasil, né? O nome, Os Brazucas, vem disso, de juntar diversas manifestações culturais do Brasil, de falar de criaturas do folclore, uma história dentro de um universo de fantasia mesmo, né? Então ele envolve diversas criaturas do folclore, mas homenageia outros aspectos culturais do Brasil, seja culinária, dança, música, cito escritores, referências a algumas obras literárias, né? Embora assim, eu não sou um amplo especialista na literatura brasileira, sem falar um doutor nisso, que conhece tudo, mas alguma coisa assim eu homenageei até alguns escritores locais, eu menciono, a própria Rita Mourão, né, que nós estivemos junto no lançamento, eu menciono ela, algumas outras figuras, né, assim. O primeiro livro sai em 2020 e logo você já emplaca mais um em 2021. Como aqui é produção de uma vida ou não? Em um ano você conseguiu escrever tudo isso aqui. Mais de 270 páginas, né? Isso foi o primeiro conto que eu comecei a escrever, né, que chama A Modelo Perfeita. Foi assim um pouco antes de eu escrever os demais, alguns meses. Eu estava num processo de ler bastante, né, de correr atrás do prejuízo, né, porque eu acabei, durante muito tempo da minha vida, não lendo tanto. E pegando os contos do Machado de Assis, foi algo que me aguçou muito, assim. Eu acho até o Machado de Assis um contista melhor que um romancista. É até uma opinião impopular, mas me chama muito a atenção os contos dele. Então isso me aguçou, falando, nossa, eu quero escrever contos também. Claro, jamais tenho a pretensão de ser um Machado de Assis, mas ele me incentivou, né? E aí eu escrevi esse primeiro.
todos os outros eu escrevi em mais ou menos uns 3 meses, naquele início de pandemia. Então, mais ou menos, talvez maio, junho, julho. Vamos pôr de final de maio até agosto de 2020, foi que eu escrevi tudo, né? Até porque a gente mais trancado em casa, tendo que arrumar coisas para distrair a mente, então acabou saindo tudo, assim. Olha só, nós falamos de amizade, de conexões, e hoje eu citei, agora há pouco, a Rita Mourão, fazendo uma referência toda carinhosa a ela. Falamos de amizade, e quem está na nossa sintonia é a Graça Novaes, que mandou uma mensagem aqui, ó: o Vitor estudou com meu filho Guilherme. Juntos participaram de algumas antologias no Colégio Metodista, com incentivo e coordenação da nossa querida poetisa, escritora e professora Rita Mourão. Um abraço para a Graça. Olha só, Vitor, tá vendo que interessante? Eu estudei com o Guilherme, acho que foi da primeira série ao segundo, até o primeiro ou segundo colegial, agora eu não lembro. Então foram muitos anos. E a Rita Mourão e a Mara Jorge, as duas professoras que incentivavam, isso na 4ª série, né, a escrever poesias, e nós participamos de antologia. Inclusive eu mandei no livro da Rita Mourão, mandei uma foto do livro, né, mencionei um pouco pro Agenor, né, o escritor que fez a biografia da Rita Mourão. Então tá no livro dela, até uma foto do meu exemplar, né, do livro que era do Colégio Metodista, né? Então, mas isso é muito legal mesmo. E a Rita Mourão, ela acabou plantando uma semente em mim na época, que foi uma semente que ficou debaixo da terra há muito tempo, né? Começou a crescer muito tempo depois, mas eu acho que ela teve uma importância assim, muito grande na minha formação literária. Você escrevendo aqui esses contos, e você é fã também do Teatro Mágico, Ana e o Mar. Como que é essa relação aí de curtir Teatro Mágico? O Teatro Mágico, assim, eu sou bem eclético com música, né? É difícil. Então, eu gosto muito de rock, mas gosto de sertanejo, gosto de samba. É claro, em todo estilo tem coisa que a gente gosta mais, tem coisa que não gosta tanto. MPB tem coisa que eu gosto, né? O Teatro Mágico é até complicado, que a gente não sabe muito bem como definir o estilo deles. Mas eu ouvi, eles foram muito marcantes ali na adolescência, né? E Ana e o Mar é uma música que, assim, é difícil falar, está entre as suas músicas preferidas. Eu não sei dizer se é entre as preferidas, mas eu acho que ela tem uma ideia muito interessante, né? Dessa coisa envolvendo eu, que escrevo poesia, e a gente vai para o sentimento. O Ana e o Mar fala de uma questão mais complexa de sentimentos, né? O trecho fala: a gente nunca sabe de quem vai gostar. Tem toda uma metáfora. O mar se apaixonou por uma menina, por que não se apaixona por uma lagoa, né? Seria mais fácil. Então foi uma música que eu mencionei porque eu acho que ela tem uma mensagem pertinente, assim, né? Vamos ouvir um pouquinho, vamos compartilhar com a nossa audiência um pouquinho do Teatro Mágico, Ana e o Mar. Solta o play. Vento e sol, luz apagada num farol, sol e chuva. Brasil! Brasil! Já chegou no estúdio, já está aqui comigo, meu amigo, grande escritor, Vitor Garcia Preto. E bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. O Vitor nasceu em Ribeirão Preto, e lá no Instagram dele, ele fala que nasceu em 1989. Então é a idade do meu filho mais velho, pode ser meu filho. Formado em administração, ciências contábeis e literatura, se tornou escritor como um hobby, uma atividade paralela, né? Ô Vitor, você é muito jovem, 89, é isso mesmo? Exatamente. Tá no Instagram, mas é verdade. Ontem a EPTV fez uma matéria sobre vestibular, sobre provas, e na passagem tinha uma imagem sua, viu? Você nem sabia disso, né? Você estava numa sala de aula, não sei se você foi fazer uma prova, alguma coisa, passou uma imagem sua assim na EPTV. Mas você se identifica como um agente secreto infiltrado no Brasil, escritor, filósofo de botequim, artilheiro do Interclasses de 1998 e dono do Fusca mais rápido da cidade.
O que mudou nisso aqui? Rapaz, Tudo continua valendo? Você investiga mesmo. Não, isso aí o Instagram algumas coisas são de brincadeira, né? Mas de fato, escritor, né? Fui artilheiro na segunda série jogando no gol, é uma bela pérola. Mas o resto também é brincadeira, agente secreto, isso aí é brincadeira, né? Que o meu Instagram de texto, né? O texto sincero, aí a gente vai um pouco mais sério, né? No particular. E falando sinceramente, você cresceu em que bairro aqui de Ribeirão? No Jardim Recreio, é ali perto da USP. Ali no Jardim Recreio, aliás, um espaço muito bonito, um bairro que na cabeça de quem morava lá era um condomínio, mas não era, porque ele é aberto, mas tem guarita, né? Tinha guarita na entrada, segurança, tudo. Sim. E um ambiente inspirador, né? Árvores, as irmãzinhas do Vitepax ali perto. É um lugar realmente muito bonito, assim, o que você falou, não só ali como a USP, o lago da USP, são coisas que inspiram mesmo, né? De várias formas. E como surge para você, como que a literatura chega na sua vida? Seus primeiros contatos com os livros, de que você curtia quando era menino? Assim, eu não sou o melhor exemplo, né, de como se tornar escritor, porque eu nunca é modo de dizer, né, mas até não muito tempo eu não gostava de ler. Eu acho que é um crime para quem quer ser escritor, né, que é muito importante. Então, quando criança, eu lembro de ler o que todo mundo da minha geração lia, que era a Turma da Mônica, e eu li alguns outros livros, assim, acho que era coleção Vagalume, eu li alguns, O Gênio do Crime, eu lembro que eu li, um que O Fantástico Mistério de Feiurinha, que acho que não é da coleção Vagalume, né, mas esse é muito forte que eu li alguns mangás, era mais Dragon Ball, né, que na época eu não tinha essa cultura tão forte que tem hoje, então eu lia coisa do Dragon Ball. Depois, na adolescência, às vezes pegava um ou outro trecho de livro, coisa assim, mas eu acho que eu não li inteiro nenhum livro pré-vestibular, coisa assim, mas eu gostava de escrever. E aí isso foi desenvolvendo, aí com o tempo eu vi, não, eu tenho que começar a ler mais, né, para me aperfeiçoar, e foi indo. Então você acaba sendo a exceção à regra de que quem lê muito escreve. Então você queria escrever mesmo lendo menos. E você citou aí a coleção Vagalume. Acho que a nossa geração a minha geração e a sua também, teve contato com algumas coisas interessantes. Uma delas foi, eu falo sempre da coleção Para Gostar de Ler, que era uma coleção de crônicas, e a coleção Vagalume, que trazia clássicos também, trazia textos interessantes. Mas e aí, primeiro dia, você já era menino, você começava, você escrevia e guardava, você fazia seus rabiscos ali e não mostrava para ninguém, como que era isso? Eu não lembro exatamente assim a primeira vez que eu escrevi algo, mas foi na época da escola, assim, a gente, de brincadeira, né, sem nenhuma projeção, assim, perspectiva de falar um dia eu vou levar isso a sério, mas a gente sempre escrevia ou paródia com coisa da escola, né? E no colegial intensificou porque começou a ter o módulo de literatura separado, né, do português. Então tinha a professora exclusiva para literatura, tudo. Então ela valorizava a escrita. E a gente gostava de escrever e ler na aula, que a gente achava que enganava a professora, né? Porque era uma ideia de tentar matar a aula lendo o que a gente escrevia. Ela fingia que estava sendo enganada. E aí a gente, eu, alguns amigos, escrevia poesia assim de brincadeira para as meninas da sala ou para outras coisas. E isso foi intensificando. E eu continuei escrevendo e assim virou uma necessidade, né? É algo que naturalmente foi acontecendo. A maioria das coisas eu não mostrava para as pessoas. Isso, na época da escola, a gente mostrava, brincava, mas outras coisas que eu escrevendo eu guardava para mim. Aí, com o tempo, fui mostrando para um outro amigo, uma outra pessoa, né? Até eu ter a dimensão, assim, que eu falei, não, eu posso levar isso mais a sério, é possível publicar livros. Até um casal de amigos, isso em 2016, me sugeriu, falou, monta um Instagram com os seus textos. Aí que eu montei, né? E as coisas foram lentamente se desenvolvendo, né? Até que o primeiro livro que eu publiquei foi só modo de dizer, né? Mas em 2020. Então as coisas... Aí de lá para cá começou um monte de livro, né? Mas eu já escrevo, bem dizer, pelo menos há quase 20 anos, assim. E você fala dos professores que
como nós somos inocentes ao pensar que estamos enganando, né? Às vezes você está colando e o professor está vendo que está colando, você está tentando enrolar. Eu tive uma professora de português que ela desenvolveu uma técnica interessante. Ensino médio, muita gente trabalhava, estudando à noite, chega atrasado, mas ela fazia assim, quem chegava atrasado tinha que declamar um poema. E aí quem tinha vergonha chegava sempre no horário, né? Quem atrasava parecia que estava sendo punido, mas na verdade estava sendo incentivado. Você falou de amigos, você gosta de colecionar amigos? Você tem muito amigos? Ou você é mais na sua, mais ali no cantinho? Eu acho que depende também a perspectiva. Eu não sou assim, nunca fui aquele, desde a época da escola, a pessoa mais popular, que conhecia todo mundo, tudo, mas eu também nunca fui retraído, né? Acho, dentro de uma média. Hoje eu tenho alguns bons amigos, né? Muitos colegas, mas acho que hoje eu tenho um número bom de amigos. Tem um número bom de amigos. Um número bom. Então, se fosse fazer uma lista dos seus amigos, cabe ali mais de 10? Acho que sim, né? Claro, alguns a gente nunca sabe quem que é amigo e quem que não é, né? Mas eu posso dizer que pelo menos alguns hoje eu tenho alguns bons amigos. Mas você tem bons amigos porque eu estive num dos lançamentos, aliás, foi músicas que falam por mim, né? Isso. Aliás, é um livro que tem 2 volumes, daqui a pouco nós vamos falar por ele. E lá no seu lançamento tinha bastante gente. Os amigos comparecem, né? Sinal que você é querido. Graças a Deus. E você que é fã do Oswaldo Montenegro, vamos fazer uma homenagem para os seus amigos agora. Vamos tocar o Oswaldo Montenegro na 16, certo. Chegando a lista. E enquanto isso, você vai fazendo aqui uma lista daqueles amigos que continuam e que te acompanham ao longo da trajetória. Aperta o play. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás. No programa Tudo de Melhor, você está conhecendo um pouquinho do escritor Victor Garcia Preto, o que ele gosta, o que ele ouve e principalmente o que ele escreve. Eu tenho aqui na minha mão, é o seu primeiro trabalho, Come Fogo, o maior clássico. Como que foi para você falar? Me conta um pouco do livro, vai? Aí a gente vai interagindo aqui. Você sabe que às vezes parece que as coisas se encaixam, né? Porque quando você me pediu, fala em músicas que você gosta, e eu sugeri essa, é porque eu acho que a letra dela talvez nenhuma letra de música consegue resumir tão bem o que é a vida, ou próximo de definir a vida, como ela, para mim. Porque, né, para resumir, qualquer pessoa que analisar a letra, eu acho que tem muito, a nossa vida é muito isso, né? Lista de amigos, lista de sonhos que às vezes a gente abandona. E até você falou de lista de amigos e já entrou nesse livro do Come Fogo, que eu vou contar um pouco mais, né, de como foi o processo, mas a parte dos amigos, eu queria montar times, tanto do Botafogo como do Comercial e de outros times que estão envolvidos na história. Eu pensei, eu queria fazer times históricos. E uma das formas de fazer isso, foi a que eu escolhi, foi montar time com os meus amigos. Então, se você pegar a escalação do Botafogo, são amigos meus, a do Comercial são amigos, colegas, conhecidos, que aí vai pro Sertãozinho, Polé Brasil, para outros times, são escalação de amigos. Eu sou um personagem da história, né? Até o meu pai brinca muito, ele fala, pô, mas aí você que faz gol importante, né? Eu falo, a história é minha, né? Cada um. Mas foi basicamente isso, assim. É claro que a gente é a soma de tudo que a gente vê, né? Muita coisa estava provavelmente guardada no inconsciente, mas veio uma inspiração, foi num domingo, isso em 2015, e veio a inspiração de escrever, contar uma história homenageando o Come Fogo, homenageando a dupla, né? E foi fluindo. Então eu escrevi a estrutura dela em praticamente um dia e meio. Aí deixei engavetado, né? Deixei o arquivo salvo no computador muito tempo. Aí em 2018 que eu peguei, fui completando, né, colocando mais elementos na história, e aí até acabei publicando em 2020. Mas basicamente foi isso, veio a inspiração, eu falei, vamos homenagear os times, então, se acontecesse tal coisa, e aí fui contando, e é um campeonato, então acaba envolvendo por tabela outros times, principalmente o Sertãozinho e o Olé Brasil, né, que já nem existe mais profissionalmente, mas foi um time da cidade, né?
Aliás, muitas pessoas escrevem sobre clubes de futebol, algumas escrevem sobre os grandes clássicos e algumas pessoas já escreveram sobre o Comercial, sobre o Botafogo, mas numa ótica ficcional dessa, talvez você seja o primeiro. Você tem informações de outras pessoas que Pelo trataram menos assim, eu não conheço outra história, né, do Come Fogo. Já ouvi falar que tem uma história ficcional, o clássico do Vale do Paraíba, né, o São José e o Taubaté, mas me falaram, eu não vi o livro, né, não sei como se trata. Pelo menos eu não tenho informação assim, de outra obra com essa proposta. E o legal também é que você destaca aqui no livro Come Fogo, o maior clássico, mas você fala, como disse, do Olé, fala de outras equipes de futebol da região, mas também destaca outras modalidades. Você fala inclusive do coque, que marcou época no basquete brasileiro, né? Ganhou tudo no Paulista e ganhou vários títulos nacionais. Foi algo até assim espontâneo, né? Depois que eu vi a dimensão do que isso poderia fazer, de que é possível até expandir essa ideia de trabalhar, né? Não só clubes do interior, não só clubes de futebol, como equipes de outras modalidades, mas foi natural. Então, nessa história, o time do Coque ele volta a existir, né? É claro, é mencionado, não tem assim um capítulo exclusivo, algo de tanto destaque, mas é mencionado. Então, ele volta a disputar competições, é mencionado algumas coisas. O time do vôlei de Ribeirão, o vôlei masculino, né, que foi mais recente, ele também tem algumas menções, né? Até acho que futuramente pode caber uma história que fale de outras equipes, de outras modalidades da cidade. E aí estava lá, você com o primeiro livro na mão, livro grande, o menino escreve bastante, hein? 337 páginas. Como que foi comercializar? Me fala do desafio de fazer esse material tão bonito chegar na mão do leitor. Eu nunca fui assim desse meio acadêmico, literário, né? Então eu não era uma pessoa que tinha noção do processo de publicação. Quando eu concluí, que eu falei, ele está pronto para ser publicado, né, na minha visão, eu comecei a entrar em Instagrams de editoras e mandar mensagem, né? Algumas respondia, as outras não. E aí foi uma saga. Até teve uma editora na época que se propôs a publicar, mas acabou dando contratempos. Eu mudei e fui para a atual, né, que é a Frutificando. E aí o livro chegou em outubro de 2020. Então era um período de pandemia, o primeiro ano da pandemia, não era tão fácil você criar eventos, né, para vender, para divulgar. Então eu comecei indo de boca a boca nas minhas redes sociais e foi indo, tentando entrar. Aí um conhecido indicou, conversa com tal pessoa. E aí eu fui criando algumas amizades, né? Tem o Ribeiro Júnior, que é radialista, a gente jogou bola junto muito tempo. Tentava jogar bola, né, nós dois. E ele me ajudou muito. Através dele eu conheci outros profissionais da área. Conheci o Tomires, né, que foi goleiro do Comercial e hoje é assim uma referência ali no clube do Comercial por tudo que ele faz, né, pela dedicação que ele tem atualmente já. E foi assim, né? Então, basicamente foi um processo assim de formiguinha de divulgação, né? E você se assustou quando começou a fazer os orçamentos da publicação para você, assim, caramba, como que foi isso? Olha, assusta um pouco, assim. Publicar um livro, ele não é tão simples, né? Você acaba desembolsando um certo valor considerável, né? E claro que vai variar, tem muitos detalhes que vão determinar o valor, né? Seja o tamanho do livro, enfim, um monte de coisa. Aliás, para quem ainda está querendo uma imersão nesse mundo literário, tem que ver o tipo de papel, a capa, vai ter orelha, não vai, qual que é o acabamento. É muita coisinha, é muito além do só escrever, né, Vitor? É, muito além. O livro, ele acaba sendo um processo que... A história pode ser um processo individual, né? Até muitas vezes introspectiva, a gente ali... Mas o livro em si, ele acaba passando por outras pessoas, né? Acaba sendo um processo coletivo, tá? Quem fez a capa, quem revisou, né? E outros detalhes, né? Como você falou.
Mas eu tive assim a sorte de encontrar uma editora que facilita um pouco o trabalho, né? Assim, muitas editoras têm um mínimo de tiragem. Elas, um mínimo 100, 200, né? Que diminui o custo unitário, mas aumenta bastante o valor inicial a se desembolsar, né? Essa editora ela é mais flexível assim, em quantidades, é possível negociar algumas unidades menores, né? De exemplares. Então isso também facilita um pouco. Principalmente esse eu fui trabalhando conforme o fluxo assim. Eu peguei uma quantidade reduzida, vendi o que eu vendia, eu pedia mais para a editora, né? E fui fazendo isso. E aí, debutou, já estava lá, o primeiro. Qual que é o seu segundo trabalho, Vitor? O segundo é esse de contos, que aí eu queria, chama, né, Os Brazucas e Outras Aventuras, que eu queria desvincular um pouco, assim, eu gosto de futebol, gosto de escrever sobre esporte, né, acho que no futuro virão outras obras sobre o tema, mas eu queria mostrar que, assim, eu não escrevo só isso, né, então eu fugi bem, o primeiro livro é um romance, esse já é um livro de contos, que ele tem esse nome porque o conto principal, que na verdade ele é escrito em versos, né? O termo certo seria uma epopeia, mas eu sempre achei prepotente falar que eu escrevi um épico, embora seja o nome do gênero literário. Porque a ideia seria valorizar a cultura do Brasil, né? O nome Os Brazucas vem disso, de juntar diversas manifestações culturais do Brasil, de falar de criaturas do folclore, uma história dentro de um universo de fantasia mesmo, né? Então ele envolve diversas criaturas do folclore, mas homenageia outros aspectos culturais do Brasil, seja culinária, dança, música, cito escritores, referências a algumas obras literárias, né? Embora assim, eu não sou um amplo especialista na literatura brasileira, sem falar um doutor nisso, que conhece tudo, mas alguma coisa assim eu homenageei até alguns escritores locais, eu menciono, a própria Rita Mourão, né, que nós estivemos junto no lançamento, eu menciono ela, algumas outras figuras, né, assim. O primeiro livro sai em 2020 e logo você já emplaca mais um em 2021. Como aqui é produção de uma vida ou não? Em um ano você conseguiu escrever tudo isso aqui? Mais de 270 páginas, né? Isso foi o primeiro conto que eu comecei a escrever, né, que chama A Modelo Perfeita, foi assim um pouco antes de eu escrever os demais, alguns meses. Eu estava num processo de ler bastante, né, de correr atrás do prejuízo, né, porque eu acabei durante muito tempo da minha vida não lendo tanto. E pegando os contos do Machado de Assis foi algo que me aguçou muito, assim. Eu acho até o Machado de Assis um contista melhor que um romancista. É até uma opinião impopular, mas me chama muito a atenção os contos dele. Então isso me aguçou, falando, nossa, eu quero escrever contos também. Claro, jamais tenho a pretensão de ser um Machado de Assis, mas ele me incentivou, né? E aí eu escrevi esse primeiro. Todos os outros eu escrevi em mais ou menos uns 3 meses, naquele início de pandemia. Então, mais ou menos, talvez maio, junho, julho. Vamos pôr de final de maio até agosto de 2020, foi que eu escrevi tudo, né? Até porque a gente mais trancado em casa, tendo que arrumar coisas para distrair a mente, então acabou saindo tudo, assim. Olha só, nós falamos de amizade, de conexões. E hoje eu citei, agora há pouco, a Rita Mourão, fazendo uma referência toda carinhosa a ela. Falamos de amizade e quem está na nossa sintonia é a Graça Novaes, que mandou uma mensagem aqui, ó. O Vitor estudou com meu filho Guilherme. Juntos participaram de algumas antologias no Colégio Metodista, com incentivo e coordenação da nossa querida poetisa, escritora e professora Rita Mourão. Um abraço para a Graça. Olha só, Vitor, tá vendo que interessante? Eu estudei com o Guilherme, acho que foi da primeira série ao segundo, até o primeiro ou segundo colegial, agora eu não lembro, né? Então foram muitos anos. E a Rita Mourão e a Mara Jorge, as duas professoras que incentivavam, isso na 4ª série, né, a escrever poesias e nós participamos de antologia. Inclusive eu mandei no livro da Rita Mourão, mandei uma foto do livro, né, mencionei um pouco
pro Agenor, né, o escritor que fez a biografia da Rita Mourão. Então tá no livro dela, até uma foto do meu exemplar, né, do livro que era do Colégio Metodista, né? Então, mas isso é muito legal mesmo. E a Rita Mourão, ela acabou plantando uma semente em mim na época, que foi uma semente que ficou debaixo da terra há muito tempo, né? Começou a crescer muito tempo depois, mas eu acho que ela teve uma importância assim, muito grande na minha formação literária. Você escrevendo aqui esses contos, e você é fã também do teatro mágico, Ana e o Mar. Como que é essa relação aí de curtir teatro mágico? O teatro mágico, assim, eu sou bem eclético com música, né? É difícil. Então, tanto eu gosto muito de rock, mas gosto de sertanejo, gosto de samba. É claro, em todo estilo tem coisa que a gente gosta mais, tem coisa que não gosta tanto. MPB tem coisa que eu gosto, né? O teatro mágico é até complicado, que a gente não sabe muito bem como definir o estilo deles. Mas eu ouvi, eles foram muito marcantes ali na adolescência, né? E Ana e o Mar é uma música que, assim, é difícil falar, está entre as suas músicas preferidas. Eu não sei dizer se é entre as preferidas, mas eu acho que ela tem uma ideia muito interessante, né? Dessa coisa envolvendo eu, que escrevo poesia, e a gente vai para o sentimento. O Ana e o Mar fala de uma questão mais complexa de sentimentos, né? O trecho fala, a gente nunca sabe de quem vai gostar, tem toda uma metáfora. O mar se apaixonou por uma menina, por que não se apaixona por uma lagoa, né? Seria mais fácil. Então foi uma música que eu mencionei porque eu acho que ela tem uma mensagem pertinente, assim, né? Vamos ouvir um pouquinho, vamos compartilhar com a nossa audiência um pouquinho do teatro mágico, Ana e o Mar. Solta o play. Vento e sol, luz apagada num farol, sol e chuva.